Antes de avançarmos com o desenvolvimento das nossas aplicações e mostrar fundamentalmente qual é o fluxo de funcionamento da framework do CodeIgniter, eu quero falar aqui sobre alguns aspectos importantes sobre as configurações iniciais. Aqui logo na fase inicial da documentação é referido, após a instalação, como é que nós devemos correr a nossa aplicação. E de facto nós podemos estar a correr a nossa aplicação em diversos tipos de ambientes. Podemos estar a desenvolver localmente, podemos estar a colocar a nossa aplicação num servidor web, podemos estar a usar a máquina numa máquina virtual, etc. Há aqui algumas explicações, nomeadamente qual é a configuração inicial e o setup. Se nós estivermos a desenvolver num Local Development Server, isto é, num servidor local, ou se estivermos num servidor com host Apache ou Nginx, ou então até numa máquina virtual Vagrant. Ora, neste caso concreto eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto fundamental. Inicialmente vocês não vão necessitar de qualquer configuração para conseguir colocar a vossa aplicação de CodeIgniter a funcionar. Isto é, sem mexer em nenhuma configuração depois da instalação, e aqui eu estou apenas a utilizar a instalação manual, mas funciona exatamente da mesma forma para a instalação via Composer, e portanto a partir deste momento eu não vou fazer distinções entre qualquer tipo de instalação. Em qualquer um dos casos, se nós fizermos aqui a instalação por defeito e não alterarmos rigorosamente nada, o que vai acontecer é que, se eu tiver aqui, no meu caso concreto, o Laragon a funcionar e for então ao localhost, entrar na pasta onde eu tenho o meu projeto, que eu aqui decidi alterar para CodeIgniter 1, e for à pasta Public, que é a pasta de entrada, eu vou ter a minha aplicação a funcionar corretamente. Bom, se eu quiser especificar configurações da minha aplicação, nomeadamente a localização base da aplicação e configurações, inclusive, de acesso ao banco de dados, eu tenho que ter atenção então a alguns aspectos relacionados quer com a pasta app, especificamente com a pasta config, ou então com o fecheiro env. Vamos por partes. Se eu entrar aqui em app config, vocês vão verificar que existem muitos fecheiros de PHP, todos eles dedicados a configurações, a definir constantes e variáveis do sistema. Então nós aqui só vamos ter fecheiros que nos permitem parametrizar algumas configurações do sistema. Quais são aquelas que nos interessam nesta fase? É o app.php, porque no app.php vocês vão ter entre várias configurações, que depois a seu tempo nós iremos aqui verificar em mais detalhe, temos uma que se chama Base URL. Isto é, qual é o endereço base da nossa aplicação. E vocês vão olhar para aqui e vão ver um http localhost 2.8080. Ora, esta localização que aqui está é a localização que por defeito é a localização de qualquer projeto lançado pelo PHP Spark. No caso concreto nós estamos a utilizar o Laragon e ainda assim o sistema não está a detectar qualquer erro. Acontece aqui, no entanto, uma coisa interessante, que é o seguinte: se eu por alguma razão comentar aqui esta linha e eliminar todo este conjunto que aqui está, o que vai acontecer é isto. Quando eu for aqui refrescar a minha aplicação, ele vai me dizer que eu tenho uma variável da base URL vazia. E por conseguinte eu não posso ter essa variável vazia. Ele diz-me inclusive que eu posso alterar essa configuração no fecheiro env. Bom, já lá vamos. Eu quero chamar a atenção para um aspecto depois que é importante relativamente ao fecheiro env. Se eu regressar aqui à minha aplicação e colocar aqui teste e guardar, se eu agora for aqui refrescar a minha aplicação, vamos ter aqui um erro geral. Porque ele aqui diz que há aqui um problema com a URI, com o set scheme, etc, etc. Há aqui um problema generalizado e, por conseguinte, nós aqui temos um erro interno da framework. Porquê? Porque estamos a definir aqui uma localização que não é de facto a localização específica da nossa aplicação. Qual é a localização específica da nossa aplicação? Bom, neste contexto é exatamente aqui este endereço que eu aqui tenho. Então, se eu o copiar e for aqui colar, eu vou ter um endereço que é diferente daquele, de facto, mas que vai ser válido porque é a porta de entrada da minha aplicação. E é a partir desta base URL que nós vamos poder ter acesso a outros fecheiros em outras localizações da nossa estrutura de projeto. Então significa que se eu agora aqui refrescar, eu vou ter novamente a minha página a funcionar corretamente. Mas vamos imaginar um cenário em que
eu estou a desenvolver uma aplicação e tenho outras 3 ou 4 pessoas a desenvolver a mesma aplicação. Mas, porventura, eles nem sequer usam o localhost /codeigniter 4/ci, utilizariam aqui só localhost public, porque só estavam a desenvolver este projeto. Ora, o que é que isto iria criar? Criar aqui uma enorme confusão entre este meu parâmetro que aqui está, porque eu depois iria, obviamente, passar este meu projeto para o colega do lado, e ele iria ter que alterar este caminho para o caminho que ele tem no desenvolvimento local dele. Então, nesta circunstância é que entra aqui o fecheiro env. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu, pura e simplesmente, apagar todo o conteúdo que aqui está, e eu só deixei aquele espaço ali comentado para vocês perceberem qual era o valor original que lá estava definido. Se eu deixar aqui o base URL vazio, eu vou ter um erro. Isto é, aquele erro que tivemos aqui anteriormente. Mas eu vou poder agora regressar aqui ao início do meu projeto, à raiz do meu projeto, e tenho aqui este fecheiro env. E vou-vos chamar para um aspecto particular que pelo menos aconteceu com esta instalação e não sei se será eventualmente alterado em futuras instalações, mas vocês deverão garantir de que este fecheiro env tem um ponto antes, ok? Isto é, para alterar isto, nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos fazer aqui um rename ou pressionar F12 e vamos adicionar um ponto env no início. Desta forma, o fecheiro vai ficar ativo. Caso contrário, esta framework não o vai reconhecer. E porquê é que isto é importante? Porque, reparem, todos os campos que aqui estão comentados. Isto é, a variável aqui C_environment igual a production está comentada, significa que vai ser pura e simplesmente ignorada, que é o comportamento normal de uma linha de código comentada. Mas nós temos aqui o app.baseURL, que corresponde efetivamente ao mesmo valor que aqui está. Se ele não estiver definido aqui, mas estiver definido aqui no baseURL, e por isso eu tirei o comentário e vou colar agora aqui o meu endereço da minha pasta, de início, ou neste caso na página de arranque da minha aplicação, se eu agora for aqui refrescar, eu vou ter novamente a minha aplicação a funcionar. É importante que vocês percebam qual é a diferença entre ter o endereço hard-coded, isto é, colado diretamente dentro das configurações da aplicação, ou ter no fecheiro do environment. Primeiro, nunca esquecer alterar o nome do fecheiro para .env, para ele ser reconhecido. Caso contrário, vai acontecer isto. Reparem, eu vou aqui voltar ao seu aspecto normal, parece que está tudo bem, mas reparem que se eu agora aqui refrescar, eu vou ter um erro, porque ele está-me a dizer, eu não consegui encontrar o base URL, você tem um espaço vazio. E não conseguiu encontrar porque, de facto, eu coloquei aqui vazio e não tenho um fecheiro environment que seja reconhecido pelo sistema. Então nós vamos aqui sempre ter o cuidado de colocar .env. E agora sim, nós temos o sistema a funcionar corretamente. Tradicionalmente, este fecheiro deverá constar do gitignore, ok? E, eventualmente, eu não sei se ele estará aqui, cá está ele, aqui para ser ignorado. Isto é, o fecheiro de environment, há aqui vários, nomeadamente para o Vagrant, que é uma versão de uma espécie de máquina virtual, que é utilizada, por exemplo, com o Laravel para o desenvolvimento de ambientes que depois são facilmente replicáveis num servidor web, mas nós estamos especificamente a falar sobre este. Significa que quando nós tivermos um repositório do GitHub, por exemplo, e formos submeter o nosso projeto, o nosso fecheiro de configurações não vai ser submetido para esse repositório. O que é que isso vai permitir? Que o meu colega do lado, quando descarrega as alterações que eu fiz ao código no interior da pasta app, nomeadamente no que diz respeito aos controladores, aos models, etc., ele não vai ter qualquer problema em executar a aplicação no computador dele, porque vai usar a versão do fecheiro .env dele, onde ele tem, nomeadamente, uma localização diferente da minha, por exemplo. E, portanto, isto não há qualquer problema, não vai influenciar o nosso código. No que se refere a outro tipo de configurações, nós temos outras configurações onde nós podemos mexer. Nomeadamente, aqui eu vou fechar o app.php, nós temos as configurações de acesso à base de dados, que não vamos trabalhar agora nesta fase inicial, mas depois, no decorrer desta playlist, iremos com certeza falar sobre isso. No database.php, nós temos um conjunto de informações relacionadas com o acesso à base de dados. Se eu colocar aqui um username e uma password e o nome da base de dados que estou a usar, mas fundamentalmente até o username e a password, o que é que iria acontecer? Estes dados iriam ficar expostos
para o meu colega do lado. Eu posso estar a utilizar um utilizador e uma password que é exclusivo do meu sistema de gestão de base de dados MySQL. E eu não quero partilhar isso com ele. Então o que é que vai acontecer? Quando eu quiser definir o utilizador e password para uma determinada base de dados, eu posso também utilizar aqui o fecheiro env. A determinada altura, vocês veem aqui uma secção Database, temos aqui todas estas informações. Eu posso descomentar todas estas informações removendo o símbolo do cardinal aqui atrás e depois definir aqui quais são os verdadeiros valores. Ora, estes valores nunca irão sair do meu computador. Porquê? Porque o fecheiro env não vai ser submetido para um repositório do GitHub. Obviamente que todos estes problemas fogem a todas essas necessidades a partir do momento em que somos nós os únicos programadores que estamos a desenvolver este sistema. De qualquer das formas, nunca se esqueçam de um aspecto, é que tradicionalmente nós vamos utilizar um repositório do GitHub, não iremos fazer aqui durante estes vídeos iniciais, mas o que vai acontecer é que se nós submetermos dados pessoais para um repositório público do GitHub, o que vai acontecer é que essa informação vai lá estar e pode comprometer o nosso sistema. Um outro aspecto que é fundamental e para o qual eu quero chamar a atenção é o seguinte, tem a ver com a fase de desenvolvimento do nosso projeto e tradicionalmente os programadores definem essas fases de uma forma genérica, dois momentos distintos. Há a fase de development e a fase de production. A fase de production, pese embora o facto do termo poder induzir em erro, não significa a fase de produção, significa a fase de publicação. Já está disponível online. A fase de development, essa sim, define obviamente a fase de desenvolvimento. Significa que é o momento durante o qual nós estamos ainda a programar a nossa aplicação. Quais são as principais diferenças entre estes dois momentos? Por exemplo, quando nós estamos numa fase de desenvolvimento, nós vamos querer, porventura, que a aplicação ou que a framework nos dê informações de erros mais detalhadas. E, obviamente, nós não queremos que durante o período em que a nossa aplicação já está online, que essas informações de erro possam ser apresentadas ao utilizador. Porquê? Porque isso vai comprometer a segurança do nosso sistema. Então aí estaremos num ambiente de produção onde as mensagens de erro serão tradicionalmente mais genéricas. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos dentro do fecheiro env o CI environment igual a production. E se nós refrescarmos aqui a nossa página inicial, mesmo sem fazermos qualquer configuração, por defeito ela já vai estar no momento de produção. Ok? E reparem que aqui diz production, mas está comentado e, portanto, por defeito é um comportamento de raiz de fábrica desta própria framework. Se eu quiser alterar este comportamento, eu tenho que descomentar aqui no meu env. Isto obviamente porque eu aconselho vocês a utilizarem o fecheiro .env para definir as vossas configurações e depois, então, numa fase posterior, quando nós formos colocar isto online, aí nós vamos definir nos locais corretos. Mas neste caso concreto, eu tenho aqui reforçado que estou num ambiente de produção. Se eu quiser alterar para um ambiente de desenvolvimento, eu vou alterar o valor aqui. Bom, mas qual será a grande diferença que nós vamos ver aqui? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo muito simples. Se eu colocar aqui um endereço que não existe, por exemplo, um endereço teste, é um endereço da minha aplicação que não existe. Eu vou ter a apresentação de um erro 404, file not found. Mas reparem aqui num detalhe. Sorry, cannot seem to find the page you are looking for. Peço desculpa, mas parece que não conseguimos encontrar a página que você está à procura. É uma informação genérica. Mas se eu agora alterar aqui de production para development, o que vai acontecer agora, Ctrl S para guardar, é que se eu agora for aqui verificar na minha página inicial, o environment passou para development, portanto o ambiente é um ambiente de desenvolvimento, e quando eu refrescar aqui a mesma coisa, reparem que esta mensagem vai ter uma informação ligeiramente diferente. Ele diz, o controlador ou um método não foi encontrado. E está-me a indicar app controllers /test ::index. Ora, esta informação é muito sensível para ser apresentada aos visitantes da nossa página. Daí que nós tínhamos que ter o cuidado de, muito cautelosamente, definir qual é o momento de desenvolvimento, que neste caso eu prefiro, durante o desenvolvimento do meu projeto, que esteja a apresentar este tipo de erros para eu mais facilmente encontrar onde está o erro no meu código.
Mas depois, quando passar então à apresentação ou à colocação online da minha aplicação, então eu devo ter a preocupação de transformar isto para production e a partir desse momento eu deixo de ter estes erros. Nós iremos ter a oportunidade de explorar isto com maior profundidade ao longo desta playlist.